Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Atividade Física durante um período congestionado prolongado em um time de futebol europeu de primeira classe. E esse artigo vai ser apresentado para vocês nos acréscimos. O futebol tem sido denominado como uma combinação de fatores de aspectos táticos, técnicos, psicológicos e físicos. A avaliação desses fatores tem sido reportada que pode sofrer alteração após uma partida ou ao longo de uma temporada. Essas alterações demonstraram-se ser dependentes da posição em que os jogadores estão dispostos. Para isso, são feitas análises de desempenho. Essas têm sido realizadas por muito tempo, foram realizadas por meio de análise de estimativa visual. Todavia, com a criação, com o desenvolvimento de análises semiautomáticas, essas têm substituído as anteriores, uma vez que elas permitem avaliar aspectos técnicos, táticos e físicos em uma só análise. Além disso, elas podem avaliar todos os jogadores que estão dispostos na partida. As análises de vídeo têm demonstrado alguns padrões em geral. Em geral, meias percorrem uma maior distância, enquanto atacantes realizam um maior número de sprints. Também tem sido demonstrado que distâncias em alta intensidade tendem a cair no segundo tempo, como um mecanismo dos jogadores em relação à fadiga central. Outro fator que parece influenciar essa diminuição da intensidade, bem como as atividades físicas relatadas anteriormente, são os períodos congestionados. Consideremos período congestionado aquela semana em que há a realização de 2 partidas, enquanto períodos não congestionados são aqueles em que são compreendidos por apenas uma partida. Estudos anteriores demonstraram que pode haver uma relação dos períodos congestionados com maior índice de lesão. Todavia, alguns estudos não demonstram alterações nos padrões de atividade física. E uma das situações que os autores levantam nesse artigo é que isso pode ser devido à má divisão da intensidade das faixas de intensidade que são avaliadas nos estudos. Portanto, os autores objetivaram verificar a influência do período congestionado nas atividades realizadas, bem como a diferença entre as posições em períodos congestionados e não congestionados. Para isso, eles avaliaram 16 jogadores de futebol da Liga Francesa, sendo 3 zagueiros, 2 laterais, 3 volantes, 3 pontas, 2 meias e 3 atacantes, em 4 períodos congestionados sucessivos. Voltando a lembrar, períodos congestionados, 2 partidas por semana. Esses períodos congestionados foram compreendidos ao longo de 5 meses. O primeiro período foram 6 partidas em 21 dias, o segundo 7 partidas em 21 dias, o terceiro 7 partidas em 22 dias e o quarto 6 partidas em 24 dias. As faixas de intensidade consideradas foram leve, média, alta, muito alta, submáxima e máxima. Os principais resultados estão disponíveis na primeira tabela. Essa tabela avalia as posições nos períodos congestionados e não congestionados. Aqui é possível observar que não houve diferença entre as posições nem entre os períodos congestionados e não congestionados em distâncias acima de 18 km por hora. Já para as distâncias consideradas em intensidade leve, demonstraram que os zagueiros e os volantes apresentaram menor distância percorrida nos períodos não congestionados quando comparados ao período congestionado. A segunda tabela dispõe sobre a distância total percorrida e a diferença entre as posições. Na coluna de distância total é possível observar que os volantes e os meias percorreram as maiores distâncias em relação às demais posições abordadas nesse estudo. Na intensidade alta é possível observar que os laterais, pontas, meias e os atacantes cobriram a maior distância quando comparados com os zagueiros e volantes. Além disso, em distâncias médias, os meias percorreram os maiores valores, enquanto os zagueiros demonstraram os menores valores. Os autores chamam a atenção para 2 pontos que podem ter influenciado os resultados em que não houve diferença no período congestionado e não congestionado. Nas semanas que houveram os períodos congestionados, houve uma modulação da carga de forma que os treinos apresentassem uma menor carga em relação aos períodos congestionados, onde houve uma redução hora do volume, hora da intensidade. Além disso, em períodos congestionados, houve uma adaptação nas estratégias de recuperação. Foi utilizada suplementação,
massagem, imersão por água fria, não que não tenha sido utilizado no período congestionado, mas o olhar foi diferente, o que também pode ter influenciado os resultados em que não houve diferença entre esses dois períodos. Portanto, é possível concluir que o calendário congestionado ele não alterou as ações de intensidade realizadas. Mesmo os defensores necessitam percorrer distâncias em alta intensidade. Vale ressaltar que os atacantes são relacionados a atividades de sprint e que sprints estão relacionados a situações que podem modificar o resultado da partida. Portanto, aqueles que trabalham para evitar essas ações também precisam desempenhar valores mais altos de intensidade, precisam percorrer distâncias também em alta intensidade. Além disso, é preciso que a comissão técnica esteja ciente desses resultados para que possa modular a carga e trabalhar em estratégias de recuperação a fim de evitar lesões e também manter ou melhorar até mesmo o padrão de desempenho dos seus jogadores. Se vocês tiverem mais algo para a gente resenhar, é só enviar nesses endereços e aguardar até a próxima escalação.